Olá, temos que uns 2 meses que eu não faço um vídeo? Pois é, eu estou devendo. E como eu estou devendo, o vídeo de hoje vai falar sobre 2 assuntos. Eu poderia separar em 2 vídeos separados, mas são assuntos que eu estou devendo realmente, porque eu queria ter falado antes, só que eu ficava com preguiça, e um deles eu queria pesquisar até demais, e acabei que eu nem li os negócios que eu separei, esperei um tempo para entender um pouco o que ia acontecer depois, e acabei não fazendo. Então eu vou falar sobre esses 2 assuntos. E eu também vou falar um negócio que eu também parcialmente estou devendo, né? Que o meu amigo Larsen pede para eu recomendar manhwa, né? Então isso eu vou falar no final. Talvez um dia eu faça um vídeo, meus manhwas favoritos. Só que é um negócio bem genéricos, assim. E ele deve conhecer a maioria. Só que é isso. Enfim. O vídeo de hoje vai ser sobre o que aconteceu com o Mangadex, Scan, e vai ser sobre o Igoi. Né? A parte de scan pode até conectar começando continuação de um outro vídeo que eu fiz tem um tempão, que eu botei parte 1, nunca fiz a parte 2. Eu não vou chamar esse aqui de parte 2, mas ele é uma continuação direta. Enfim, as 2 coisas aconteceram recentemente, né? O que aconteceu com o Mangadex foi basicamente que o site não caiu, porque o Mangadex não vai cair. Eu não sei se eu já falei alguma vez isso. Acho que eu já falei que eu sempre defendo o Mangadex não vai cair. Mas o Mangadex tomou um alerta de MCA e ele quase morreu. Perdeu uma série de obras que estavam lá, e aí as pessoas tiveram que buscar outras alternativas. E muita gente acha, talvez eu não sei o quanto foi perdido de fato, efetivamente, com obras sendo tiradas do Mangadex, né? E aí o que acontece? Por que isso aconteceu? Vamos voltar até o ano passado, que é uma coisa que pouca gente, eu pelo menos vi pouca gente comentando. Não sei se vocês conhecem o site chamado Torrent Freak. É basicamente o site de notícia para coisas relacionadas à pirataria no geral. Né? O melhor veículo de notícia relacionado à pirataria. Então, você quer saber de pirataria, você olha o Torrent Freak. Recentemente, inclusive, eles postaram lá, noticiaram um report de consumo de pirataria. Achei bem interessante. Os Estados Unidos lideram, etc. Que a pirataria no mundo, eu acho que até chegou a cair, eu não tenho certeza, embora estivesse crescendo por causa da fragmentação do streaming. Só que a pirataria de mangá tá voando. E aí, ano passado, eles postaram notícia. E aí, por que eu falo referência a eles? Porque não é o tipo de coisa que os veículos comuns costumam noticiar. Você não deve ver normalmente sobre isso se não for através do Torrent Free. E aí, a Kakao, né? Que é um dos 2 maiores serviços aí de webtoon coreano, é a Kakao e a Naver, que é a dona do aplicativo Webtoon. E aí, essas 2 estão numa guerra muito forte contra a pirataria, uma guerra que eles não vão vencer, até porque a Scan que está mais forte e que tenta ganhar mais dinheiro com isso é a Scan de manhwa, é a Scan de Webtoon, então são as Scans dele. Eu duvido muito, tá? E aí eles postaram que eles estavam chegando perto dos donos de site X e Y, e não estavam botando o nome, mas um era o site M, que era o maior site do mundo, e o outro era o não sei o que, Scans, que era a maior scan de coisa do mundo. E eles estavam atrás e tinham descoberto quem eram os donos, né? E aí elas estavam se juntando com editoras japonesas. Só que o que acontece? As editoras japonesas nunca foram realmente atrás desse tipo de pirataria. Foi uma guerra que eles nunca venceram. O Crunchyroll, quando veio pro Brasil, vai lembrar, o Brasil é o 2º ou 3º maior mercado da Crunchyroll. Né? A Crunchyroll tem o 2º ou 3º maior número de assinantes sendo brasileiros. E aí quando ela veio, pouco de anos depois, inclusive, ela começou a própria guerra contra sites de pirataria de anime. Ela derrubou uma série, derrubou o nosso finado Anime-Q, né, que foi o site que eu comecei a assistir anime no Anime-Q. E aí, eu nunca tive qualquer tipo de raiva, eu entendo. Eu acho que o Crunchyroll é um dos melhores serviços de streaming hoje, embora, a gente vai botar um asterisco, né, porque a gente vai falar de legenda por IA e tudo mais, e a Crunchyroll tem feito isso. Só que se eu for falar de serviço de streaming de qualidade, de foco no acervo e tudo mais, a Crunchyroll é muito forte. Porque, pensando no balanço preço e custo-benefício,
eles entregam. De fato, eles entregam, eles não aumentam de forma abusiva. Assim, o Brasil não é afetado muito pelos aumentos. Acho que teve o último grande aumento, nem mexeu no Brasil. Quando a Sony adquiriu a Funimation comprou a Crunchyroll, não foi isso, não foi? Enfim, quando a Crunchyroll e a Funimation se tornaram a mesma coisa, a Sony não aumentou o valor da mensalidade. Eu acho. E aí eles têm dois planos, o plano normal, e nem tem ad, não começa com essa porcaria de colocar ad, não tem negócio, porque é só residência, só pode ter um, que nem tem o Disney Plus, a Netflix agora. Só que a Crunchyroll não venceu a guerra dela contra a pirataria e deu uma desmanchada, ainda tem as operações da PM, derrubaram a Neox, Scans caiu, derrubaram o Slime Read também, que era talvez o melhor site, na minha opinião, de scam brasileira. E aí, isso é no Brasil, isso é focando em sites brasileiros. Só que as editoras japonesas nunca foram muito atrás disso. As americanas sempre foram muito fortes. Né? Qualquer coisa que tinha aviso correr atrás. E aí o Mangadex tirava do acervo para não cair o site e colocava, tipo assim, tu quer ler esse capítulo X de One Piece? Aí tem no Mangadex, só que é um hiperlink para te jogar na vídeo. Mesma coisa com as coisas da Comic. Então nunca foi muito complicado com empresa americana também. Normalmente, se o mangá é licenciado nos Estados Unidos, a scan em inglês parava. Né? Eu sei, provavelmente ia ter que olhar num mangá 123, que é o Whip Central, pelos caras que fazem a scan do físico e jogam na internet. Essa era até um pouco mais complicada que a scan inglês, na minha opinião. Só que a editora japonesa nunca foi tão chata em relação a isso. E aí os coreanos começaram a implicar. E a minha teoria de que a Kakao, para derrubar as scans, chegou para derrubar o Mangadex, principalmente chegou o presidente japonês e falou: olha só, eu tô fazendo aqui, eles têm um departamento bizarro, tem muito investimento nessa área, eles postam um report enorme sobre. Provavelmente chegaram e falaram: pô, vamos derrubar. E é isso. Só que o Mangadex não vai cair. E eles foram lá e só tiraram as coisas do acervo. Tiraram muita coisa saiu do acervo do Mangadex. Foram as principais editoras japonesas que não estavam envolvidas, tipo assim, a Shueisha era forte, a Kodansha um pouco, mas assim, as outras, Futabasha, não sei o que, elas não corriam tanto atrás. As maiores editoras japonesas participaram desse negócio do Mangadex, o Mangadex perdeu muito do acervo. E o ponto todo é que isso fez duas coisas. Primeiro, que isso vai eventualmente descentralizou, né, o negócio de upload, porque muita gente estava só jogando no Mangadex e estava muito centralizado. Então, o ponto positivo foi que descentralizou. O ponto negativo é que tinham coisas lá de anos. Né? Eu não parei pra olhar, mas, por exemplo, teve uma época que eu tinha um usuário em espanhol que ele tava colocando muita coisa no site, só que ele não tava traduzindo, ele tava colocando licença expirada de editoras espanholas, da língua espanhola. O que acontece? O Mangadex, ele aceita, se uma licença expira de uma editora ou a editora acaba, eles colocam a scan do negócio físico. E eu não sei se nessa eles também derrubaram, porque assim, a licença acabou para aquela editora, mas a editora japonesa ainda tem os direitos, né? Então eu não sei como é que isso aconteceu, eu não corri atrás. E hoje, no site que tá mais estourado é o Comic, que é um site muito bom, inclusive, muito bom o site. O acervo dele também é muito bom. Eu não sei quanto que você perde do Mangadex pra ele, mas ele é muito bom. Né? E aí eu fiquei preocupado. Eu fiquei mais puto do que preocupado, né? Porque é complicado. Por que as empresas, as editoras coreanas estão tão mais preocupadas que as japonesas? Porque a ideia da scan é de que você traduza sem ter lucro, né? Você faça para as pessoas traduzirem. Para as pessoas poderem ter acesso, né? E aí, a etiqueta, você tem várias etiquetas, né? Pode dizer que são até mesquinharias, talvez, entre as scanlations para você, vou seguir isso aqui, vou seguir isso aqui. Uma etiqueta, por exemplo, tipo assim, não faz snipe. Se uma scan tá fazendo, você espera ela não publicar capítulos por 2, 3 meses, 6 meses até. E aí você pode tentar publicar, você manda uma mensagem perguntando se vocês pararam. E aí você vai lá e faz. Você começar a traduzir uma coisa enquanto outra scan tá fazendo é feio, é considerado desrespeito. E uma etiqueta era assim: você tá traduzindo para o inglês? Quando for licenciado em inglês, você para de traduzir. Tá traduzindo em português? Quando for licenciado em português, você para de traduzir. E aí, uma coisa que fazia bem mais antigamente, que eu via, hoje em dia eu não vejo tanto, a scan botava assim:
compre quando estiver disponível no seu país. E aí, por exemplo, eu comecei a ler muita coisa por scan, né? E foi assim que cresceu o mercado de mangás no Brasil. Como é que fazia antigamente? Antigamente as empresas viam o que estava bombando na internet, pirata, e licenciavam para vender, né? Muita gente conheceu os mangás pela pirataria, uma coisa com anime, e aí foram comprando o físico. O streaming, por exemplo, foi uma prova muito forte de que as pessoas só não pagam as coisas porque é muito caro ou porque não podem. Porque se elas pudessem, elas querem, não entende? Então as pessoas... O streaming, no início, começou a diminuir a pirataria porque as pessoas podiam pagar um valor justo por um acervo muito bom, por um produto muito bom e mais fácil, né? Porque pirataria é meio chato. É meio chato. Então, assim, bem mais legal. E as pessoas compram mangás porque, pô, quero ajudar o autor, porque, inclusive, não é uma mega corporação, né? Você tá tentando ajudar o cara que tá fazendo sozinho e os assistentes dele, ou dela, tanto faz. E aí... as pessoas começaram a comprar os mangás. Eu, por exemplo, comecei a ler mangá assim. Então aqui, assim, ó. Esses três aqui, né? São alguns dos primeiros mangás. Por exemplo, Masamune-kan Revenge foi o primeiro mangá em inglês que eu colecionei. E é um mangá que eu li 2 vezes. Eu li inteiro na Scan. E eu fui comprando e fui relendo os volumes físicos e eu li 2 vezes o mangá. E eu tenho o mangá porque eu gosto e porque eu queria ajudar o autor. Yuki Holder é um mangá que eu não li todo pela Scan, mas eu tenho todos os volumes do mangá. Por quê? Porque eu gostei. Eu li um pouquinho, eu li o início, pra saber se comprava ou não, né? É tipo uma demo, ideia de demo. Eu li o iniciozinho na internet, falei, pô, legal. E aí, naquela época, o mangá era bem mais barato. Esse volume aqui foi R$ 15 o volume. Hoje em dia você paga 50. O que complica também, né? Complica bastante. Pô, R$ 15 o volume. Hoje dá pra 3, né? E aí, pô, gostei. E aí tenho todos os volumes. E o que rodeira até que dá pra você comprar mais barato os últimos volumes, porque tem certas obras menos populares, por exemplo, aparecem na Amazon com bastante desconto, 50, e aí batem 20 e poucos reais. E aqui, por exemplo, tem o meu último volume de Saga da Licença, que foi um mangá que eu também li 2 vezes. Inclusive, eu vi a primeira temporada do anime 2 vezes. Né? Eu tenho o primeiro volume no lacrado, porque eu li de um amigo meu. E aí eu li o volume... É que assim, Saga da Licença tem isso. Eu vi o anime, e aí eu comecei a comprar o mangá pela internet. E eu fiquei pensando, pô, eu compro, não compro? E aí eu tinha um amigo que tinha físico, né? O meu amigo Vitinho. E aí eu li os primeiros volumes, eu li dele físico. Eu falei, pô, eu também quero, né? Eu gosto muito, quero colecionar. E fiquei anos, né? 40 volumes são anos, colecionando, né? Esse volume aqui, ele já é da época que não tinha mais preço na capa, mas não era ainda R$ 50. E aí, pô, R$ 50. Você começar a falar de preço. Cara, R$ 50 foi isso aqui, mano. R$ 50 foi isso aqui em inglês. Foi isso que eu tava. Eu não. Cara, eu compro mangá em inglês ainda por R$ 50. Não. Ai, preço de capa, R$ 50 não existe. Enfim. E aí, é muito difícil você ficar condenando assim, e eu vou ficar defendendo as coisas. Eu sempre vou defender Scan quando bem feito, né? E o que aconteceu com o Mangadex foi feio, foi complicado e é esperar, né, mano? Esperar pra ver o que deve acontecer enquanto a Cacau, enquanto a Navy ficarem marcando essa terra. E aí você tem um caso que aconteceu na mesma época, que não tem muito a ver, mas eu vou chegar no mesmo ponto, né? Que foi o grande Igor, saudoso Igor, pra quem não sabe quem é essa subcelebridade de Twitter. Ele é amigo do youtuber Alexandre Esteves, do canal Jumentossauro, né? Um canal que... O vídeo mais famoso é aquele Como Não Jogar Yu-Gi-Oh! Que eu também conheci por esse vídeo, porque eu sou muito fã dos 2 vídeos do Como Não Jogar Yu-Gi-Oh! E aí... ele começou a aparecer nas lives, e é um cara que falava de uma forma erudita, um cara que era budista, e ele falava muito bem sobre mangá e anime, tinha lido coisa pra cacete, não sei o que. Eu sempre acreditei, tá ligado? Porque ele falava, pô, eu fui sub por muito tempo no canal do Twitch dele, eu era sub com o maior número de meses, eu tinha uns 42 meses de sub, muito tempo que eu acompanhei esse cara. Era Prime, então eu não tinha em quem usar o Prime, eu dava o Prime lá pra ajudar o projeto, porque na minha opinião era um projeto muito bom. Ainda acho a Indie um projeto muito bom, mas você perde um pouco de conteúdo quando o Igor sai, né? E aí o que acontece? Esse cara, ele fazia vídeos muito bons. Tem um dele que é uma tier list falando de arte, de mangá.
É um vídeo muito bom. Tem um vídeo dele que ele faz uma pesquisa sobre o quão revolucionário, o quão inédito à época foi Dragon Ball. Né, que muita gente atribui, pô, se você ler mangá hoje, não sei o que, é graças a Dragon Ball. Ele foi tentar fazer um raio-x, né, pegou algumas obras, e aí ficou 1h30 falando em live sobre isso, bem interessante o vídeo. Eu vi só o vídeo, não vi a live ao vivo. E assim, tinha um conteúdo legal, mas o cara era uma fraude. E assim, eu briguei com ele nisso mesmo pela internet, e já não acompanhava ele, porque eu tinha ficado legitimamente puto com ele, porque ele tava dizendo que cinema brasileiro é uma merda, e ele não realmente assistia filme brasileiro. Aí você olhava a lista dele, o que ele assistia, tipo, o Glauber Rocha, que ele falou que era uma merda. E tipo, o filme do Glauber que ele tinha na lista era tipo 4, 5 estrelas de 5, né? E ele falou, não, porque eu vi uns que não botei na lista. Porra, cara, tu vê tudo, né? Não bota na lista, sim. E ficava uma coisa, não, você faz fake list, você tem coisa na lista que você não viu. Porra, fake list reverso, tá ligado? Ele não bota. Tem coisa ainda que ele viu que nem botou na lista, tá ligado? Ele viu coisa pra cacete. E assim, aí o cara jogou todos os Mega Mans possíveis, não, todos os Sonics possíveis e não sei o que. Era uma viagem, eu já não levava muito a sério a lista dele de jogo, de filme, eu levava de mangá e anime pelo jeito que ele falava. Eu não acreditava nos que ele tinha lido, tipo assim, em japonês, porque eu nunca caí nessas que ele falava japonês. Muitos não acreditei. Até porque ele tinha que ir aprendendo o que era aprendendo japonês, eu acho que ele nunca levou aquilo a sério, né? Mas, pô, ele tinha um pouco de credibilidade. Só que ele foi exposto como um verdadeiro mentiroso, uma pessoa ruim e tudo mais, e tipo, meio charlatão, né? Ele ganhava dinheiro pelo conhecimento que ele tinha, então era uma espécie de fraude, né? Era fraudulento. E aí era um cara que. Só que ele foi importante, né? Você tem um crítico de cinema chamado Arthur Tuoto, ele é famoso na internet. E aí o cara, ele recentemente começou a assistir mais anime, acompanhar mais animação japonesa, e ele falava, interagia com o Igor no Twitter, falando, pô, eu gosto do seu conteúdo, não sei o quê, porque era um cara que introduzia, né? Ele era famoso na bolha por ser um cara que tinha muito fabricado. O que isso quer dizer? Pô, muita gente que tentava copiar a opinião dele, né? Muita gente que tentava replicar, pô, ele falou dessa obra, eu vou ler, e aí, pô, gostei pra cacete da obra. Eu não tô falando que são ruins ou qualquer coisa, mas a gente copiava o gosto dele e não tinha um pouco de originalidade. Mas ele tinha essa parte de originalidade, porque ele lia coisas que as pessoas não liam tanto. Ele apresentava, ele era uma boa introdução. E só que como é que você vai ler as coisas que ele apresenta? Só pela pirataria, né? Então, assim, a pirataria é muito importante nesse caso, assim, de você democratizar o acesso. Eu entendo a preocupação, né? Volta e meia tem discussão na internet, no Twitter, com um autor de obra lá da Coreia, e assim, tem. E é no mundo todo que as pessoas discutem, então assim. Qual que é o mangaka que vive brigando com gente por causa de. Esqueci quem é, mas também teve uma autora acho que é de BL, coreano, que tava brigando com as fãs chinesas, dizendo que os fãs chineses eram uma merda. Tinha um pouco de racismo, tá? Um pouco de racismo com os chineses, xenofobia. Mas falando que só lia pirata, que estragava a obra dela. E tem que entender que tem muita gente que vai consumir pirataria e essas pessoas não vão. Não quer dizer que vão comprar. Então, assim, é difícil. Aí fala, não sei quanto. A EA, não sei quantos bilhões ela perdeu com pirataria. Quem garante que as pessoas vão comprar, né? Você tem essa questão em pesquisa sobre pirataria. Se você procurar várias pesquisas, você vai ver que as pesquisas são inconclusivas, no sentido de que uma conclui uma coisa e outra conclui outra. Né? E aí se conclui que pirataria pirataria dá prejuízo. Tem gente que fala que pirataria é bom e tem gente que fala que não muda porcaria nenhuma. Não é conclusivo, isso não é algo palpável também. Você tem que entender que tem nuances. E a Cacau, infelizmente, não liga pra nuance. Né? Não liga pra nuance. Eu não vou falar da Naver, porque a Naver, eles até disponibilizam traduções em inglês oficiais, até de graça pelo celular, pelo aplicativo dele, que o serviço web é muito bom. Então eu não vou ficar aqui criticando a Naver por correr. Agora o meu problema pessoal é com a Cacau, né? E aí, por exemplo, aqui ó, né? Antes, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o meu Asadora e o meu Master Keaton, né? Que o Asadora eu li pela internet antes, o Master Keaton também eu li. Só que o Master Keaton é um pouco diferente, né? Porque eu tive que ler a scan do oficial. E o Master Keaton eu já estava comprando, independente de ler. Só que são obras que eu só conhecia, né? Por causa do meu mano Goemon. Porque ele é um cara que era importante para apresentar essas obras. No caso, ele me apresentou na Urasawa, que já era um cara famoso, mas ele falava de Master Keaton.
que foi uma obra que ele comprou todos os volumes para ler, porque não tinha na internet, e ele leu em inglês mesmo, então essa obra sabe que ele leu. E Asadora foi só consequência, não foi ele que me recomendou, mas foi consequência. E aí eu não conseguiria ler ser o cara pra apresentar, e aí ele pode ser pessoa ruim, mas ele tem um papel importante. E eu pensei em falar isso porque eu vi um vídeo recente de um cara que eu acho... Esse cara é muito nojento, mano. É um cara chamado Cheiro do Frost. Ele é um cara muito podre. Muito... Pessoa ruim mesmo, cara. Você vai... Ele no Twitter fica arrumando briga com todo mundo. E aí a coisa que ele adora é falar, porra, vai chupar um pau de cavalo. Tipo esse negócio nojento. Esse cara eu acho horrível. Acho uma pessoa ruim. Mas enfim. Esse cara falou, pô, o Igor era importante de certa forma, porque querendo ou não ele tinha um conhecimento, esse cara tinha. Não tô dizendo que ele tem que voltar, pra mim esse cara virou pária na comunidade, digamos assim. Mas é pra pensar como a apresentação, você tem que entender que tem coisas que a apresentaria serve pra apresentação e até é um nicho que necessita abrir esses horizontes, digamos assim, né? E aí, por exemplo, pô, se não fosse, né? Se não fossem scans, eu não conheceria, né? Mirai Asumi, que é um dos meus mangás favoritos, né? Sei que é a edição da Panini. E eu tenho a edição em japonês também, que eu só comprei porque eu gosto pra caramba do mangá. Então, assim, não existe, na minha opinião. Eu não compraria se não fosse. Tipo assim, eu ia pensar em comprar, mas aí R$50 a porra do negócio de capa, pô, como é que eu vou ter que ler? Tem que conhecer antes pra saber se eu li ou não, pra dar essa legitimidade. Eu falei, pô, eu tenho que ajudar esse cara. Tem que ajudar não, né? Que não precisa de ajuda, mas até que ele precisa, porque teve questão de câncer, que é um one shot super bom dele também, que eu nunca leria se não fosse, né, Scan. Mas, pô. E aí aqui, né, pra fechar. Solo Leveling. Por que eu deixo Solo Leveling no final, né? Porque a gente tá falando de Cacau, a gente tá falando de Webtoon, e eu vou recomendar as obras no final, né? Pô, cara, é uma obra da New Pop, é uma editora que eu evito comprar coisas porque eu acho a tradução deles muito ruim, eu acho o produto que eles fazem muito ruim, eu não gosto de como a editora se porta, né, publicamente, eles tinham aquelas lives, e aí é uma editora que mente, né, eles mentem, deliberadamente mentem, mentiam nas lives. O Júnior é um cara que nas lives eu não gosto dele, é uma pessoa arrogante, né, ele destratava, e aí, por exemplo, uma editora que anuncia uma série de obras, e aí eles não publicam, tem tipo 50 obras anunciadas, que tá tudo na geladeira. E aí tem obra que, tipo, tinha 10 anos na época, que não tava lançada, e o cara perguntou, pô, vocês não vão lançar isso aqui? Anunciaram há 10 anos, não vão lançar? Falou, não, é por causa do Covid. Por causa do Covid o cacete, mano. Pô, o Covid era 2022, se eu não me engano. Pô, o Covid começou em 2020. Ficaram 8 anos, e aí a culpa é do Covid, que você não publicou a obra, e nossa, me incomodava no Twitter. Falavam besteira, e aí é uma editora que não tem revisor, porque, assim, se tem, não se importa com a revisão, porque é muito ruim, a tradução é muito ruim. Aí a traduzir o negócio do chinês era uma tradução em conjunto com o inglês, né? Um negócio bem... E aí, por exemplo, essa edição do Solo Leveling é boa, mano. Papel couché e tudo mais, pô, eu gosto dessa edição. Mas aí tem um outro problema, tem uma orelha, que é uma coisa aqui, né, pra New Pop. E aí, o que acontece com o Solo Leveling? Eles perderam a licença e depois ficaram culpando a Panini, como se a culpa fosse da Panini que comprou a licença depois. Os caras não publicaram a obra inteira, perderam a licença da novel e do manhwa, e depois ficaram culpando a Panini, dizendo que roubou. Cacete. Enfim, né, Solo Leveling, que é um manhwa que eu gosto muito, né, o meu manhwa favorito, por mais genérico, mais ridículo que seja. A minha novel de coreano favorita é Overgeared, mas eu não gosto tanto do manhwa, porque a arte piora muito, eu acho meio estranho de um ponto pra frente, né? E eu não cheguei a nem ler metade, nem boa parte do que tem hoje em dia. É que eu também não terminei a novela, né? Mas são, assim, 2.400 capítulos, sei lá, 2.300, 2.500. É justo pra poder dizer que é meu favorito, né? Enfim, mas os meus mais favoritos, né? Naver, não me processe se você estiver vendo isso. Cara, não sei quais são os meus favoritos. Eu teria que parar e pensar um pouco, até porque eu não li muitos completos, digamos assim, é porque a maioria demora muito tempo, aí entra em hiato, aí são alguns meses sem lançar, porque eles dividem em temporadas, aí você não termina. Tipo, eu terminei Your Letter, que é um bonitinho, né? Eu não cheguei a ler, por exemplo, Anarasumanara, eu não cheguei a ler isso, eu não cheguei a ler Horizon, que eu devia ter lido, né? Não,
Aí eu falo de Sweet Home. Sweet Home acho que foi o que eu tentei ler, né? Que eu não gostei. Ou foi outro do mesmo autor, que ele tem vários. Mas assim, que eu recente, vou falar desse ano, né? Porque assim, é interessante pegar coisas recentes. Tem um que é. Que lançou, tipo assim, esse mês, alguma coisa assim. Que é Shamanism. É um trocadilho de xamanismo, que seria xamanismo, xamã e tudo mais, os caras fazem os rituais lá. É xamanismo, porque é um trocadilho com dinheiro. E o nome em coreano é isso mesmo, é Shamani, e aí tem uma coisa em coreano depois, tá lá. Mas aí fica esse trocadilho porque os caras ganham, porque é sobre como os xamãs ganham dinheiro, trabalham na bolsa de valores pra derrubar, faz ritual pra derrubar a ação. Eu achei bem interessante, né? Bem interessante. É um recente. Tem também alguma coisa. Putz, alguma coisa. Como é que é preguiçoso mesmo? Tipo assim, alguma coisa Sovereign, eu esqueci o nome. Eu não posso jogar o celular agora porque tá ali. Mas são 6 capítulos sobre um cara que fica preso numa caverna e treinando por 5 anos. É uma criança que tinha preguiça de treinar e de ficar forte. E aí depois volta e o cara tá fortão. Sei lá, achei interessante. Né? Mas assim, não né? Os recentes tem o Blink Mage, alguma coisa assim, que é um cara que só sabe se teletransportar, que o cara entra num jogo, e aí é um jogo sobre uma garota que entra numa nova, então tem essa outra personagem que também conhece um pouco da história, que é interessante, essa dinâmica. Tem o Academy Survival, que é de um cara louro, esse é bom pra caralho, esse é muito bom, esse é muito bom. Tem também, mas esse já não é mais recente, né? Tem o Hua Sect, The Blossoming Blade, alguma coisa assim. Que é sobre um wuxia aí da vida, e que o cara ele reencarna e aí ele tenta melhorar a sect do seita dele, eu odeio essa palavra, tradução seita, né? O templo dele lá, o grupo dele que tava tudo fodido, anos no futuro, e aí ele tenta melhorar. É legal, isso é muito bom. Mas assim, o que eu gosto de recomendar, legal mesmo, né? Que não é recente, né? Que tá com quantos capítulos? 120, alguma coisa eu acho, tá em hiato agora, então não dá pra ler, mas é Dungeon Odyssey. Esse é muito bom. Esse é definitivamente muito bom. O início, e assim, é vertical, né? É vertical pra cima. Porque o início não é tão bom, mas assim, dá pra saber quando fica bom, porque é quando o cara que faz a arte, ele decide que não vai seguir a novel. Né? Porque você tem algumas obras assim que o cara decide que não vai seguir a novel, o cara que faz a arte. Por exemplo, tem aquele A Returners Magic Should Be Special, que tem edição no Brasil pela New Pop, eu acho, que o nome é A Magia de um Retornado tem que ser especial, ou deve ser especial. Eu odeio retornado, nossa, eu odeio essa palavra. E aí, nessa obra, que eu não terminei, porque quando o autor decidiu mudar, eu parei de ler. Né? Porque ele decidiu anunciar que ia mudar bem no fim de uma temporada, e aí... Que é o seguinte, na obra original, o protagonista termina com a Adjest, que é a personagem loira. Só que o cara que fazia a arte preferia a romântica, que era outra garota. E aí, no meio da obra, né, ele decide, a partir de agora eu tenho liberdade, eu vou me tomar liberdade de seguir o que o autor teria deixado ele, a rota que eu quero. Um negócio desse que ele diz. Aí eu falei, porra, tá de sacanagem que você vai trocar o jeito que a obra acontece porque você prefere que o protagonista termine com outra garota. Então eu parei de ler. Aí, pra descobrir que depois, quando ele terminou a obra, ele falou que não conseguia decidir entre as duas e aí deixou aberto. E aí você não sabe se ele não termina com a Adjust, mas também termina com a romântica, porque o cara que faz a arte decidiu que não ia mais conseguir decidir. É uma coisa ridícula. Esse daí, tipo assim, já que dei spoiler no final, não dei. Só falei que não foi com ninguém. Mas, se quiser ler, é legal até. Isso é legal. Foi uma das primeiras que eu peguei pra ler. Deixa eu ver outra que tá lançando. Tem o Legendary Hero... Aí o cara volta com fortuna, um maluco de cabelo branco. Esse não é muito bom. Não é muito bom, mas é legal, é legalzinho. Dá pra passar o tempo.
Não sei agora. Teria que dar uma olhada de novo. Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a quem assistiu. Muito obrigado, Larsen. Adeus, Igor. Adeus. Já vai tarde. Vai ser um fraudulento em outro lugar. Não queremos mais saber. Você foi importante? Foi, mas adeus. E as scans foram importantes? Foram, mas espero que continue para sempre. Muito obrigado. Foda-se a Cacau. Foda-se.